11 de agosto de 2026, gratidão damos a Deus por esse maravilhoso dia. Livro de Zacarias, capítulo 2, vamos lá no verso 13, e nele encontramos: Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Aqui no livro de Zacarias a gente está vendo um processo diferente dos outros livros, porque é um processo de reconstrução. Esses livros, na verdade, é um projeto pós-exílio. Então nós temos algo a ver com reconstrução. E aí nós temos esse verso, que é para que toda a carne se cale. Por quê? Porque agora o Senhor, ele se levanta da sua habitação, da sua morada celestial, e ele vem habitar no meio de nós, conforme tem, inclusive, no verso 10. E o verso 10, semelhantemente, traz para a gente: canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. A gente, como igreja, e quando ele fala que habitarei no meio de ti, nós tivemos, na época do Êxodo, ali, o tabernáculo, nós tivemos a questão do templo de Salomão, quando a glória do Senhor habitou no templo. E nós temos, para a nossa igreja, nós temos a questão do Espírito Santo habitando dentro do crente. O que importa é que o Senhor agora habita não só no meio de nós, ou no meio de Israel, como o texto trata, mas dentro do próprio crente, no interior, no íntimo, compondo os seus pensamentos, compondo a sua forma de analisar a vida, compondo a sua forma de decisão, compondo a sua forma de amar, a sua forma de cuidar, compondo a sua forma de se expressar com o mundo, de se expressar com o próximo, compondo, na verdade, a forma como a gente pede perdão. E sobre essa forma de pedir perdão, na minha vida prática, eu preciso executar ou atuar nesse campo. Ontem mesmo eu tive uma situação da minha vida particular, vida em família, em que a gente acabou se expressando de uma forma não adequada como o cristão deve se expressar. Aquela característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ontem, por exemplo, não se fez presente na minha vida. E a gente precisa ter consciência disso, e ainda mais quando isso se dá com pessoas que amamos, como esposa, como filhos, como irmãos, como amigos próximos, né? E quando a gente se expressa pessoas que amamos, na verdade nós devemos amar a todas as pessoas, só que existem umas que parecem ser mais natural para a gente poder amar. Mas essas pessoas, ainda que nós as amemos, elas são as mais suscetíveis de serem atacadas, de serem prejudicadas, de serem maltratadas, em palavras, em gestos, em críticas, às vezes até mesmo as agressões no campo físico. Não foi o caso, mas a gente precisa, e eu, humildemente aqui dentro do meu devocional, te trago sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos, como a gente às vezes se comporta. Nesse capítulo 2, o profeta Zacarias diz que levanta os seus olhos e ver um homem com um cordel de medir em sua mão. Na verdade, lá no verso 1, ele já trazia isso para a gente, quando lá no finalzinho do verso 16, ele diz assim: minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Então esse cordel, ele está
nas mãos dele. E a resposta que o profeta recebe do anjo é que quando ele pergunta para o anjo para onde ele vai com aquele cordel na mão, e ele responde: medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. O que nos chama a atenção sobre isso, essas medições, quando a gente vê, quando você fala sobre medidas, você logo pensa num aspecto de limitação. Olha, mas a gente deve trabalhar que Jerusalém, de fato, era pelo menos a cidade, era uma cidade, vamos dizer assim, fortificada. Uma cidade que tinha seus muros, uma cidade que tinha suas proteções, acabava limitando não só a expansão, quanto, por exemplo, a relação de Jerusalém com os outros povos. E aqui esse tempo, essa questão dessa limitação, que possa ser vista pelo cordel, ela deve ser abandonada. Porque, na verdade, a gente está tratando agora da ampliação dos limites, levando os limites a algo que nós poderíamos chamar de limitado. É claro que o verso ou o capítulo não se limita a esse tempo. Nós, reiteradas vezes, temos dito que o capítulo, ou os capítulos trazidos pelos profetas, eles acabam tendo cumprimentos desde o tempo em que a profecia às vezes é proferida a tempos muito futuros que nós chamamos de profecias apocalípticas. E aqui, de fato, tem isso. De fato, tem isso. O interessante é que esse anjo que falava com Zacarias tem, vamos dizer assim, a chegada para conversar com ele de um outro anjo. E esse outro anjo, diz-lhe, no verso 4, e disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Haverá uma grande expansão de Jerusalém. E essa expansão hoje a gente consegue chegar, por exemplo, na própria Igreja de Cristo, quando o Evangelho se espalha pelo mundo. As nações, aquele povo exclusivo, agora ele recebe um outro povo, que são os gentios. O Senhor agora prepara. Já sinaliza que a sua igreja vai aparecer, a sua igreja vai avançar. Não há mais limites, não há mais muros, não há mais impedimentos, não há mais vontade humana. Agora é a vontade do Senhor. E o Senhor estabelece, lá no verso 5, diz assim: serei para ela um muro de fogo em redor e serei a glória no meio dela. Jerusalém tinha muros, e caíram os muros, foram destruídos, a cidade foi incendiada. Agora o próprio Senhor é o seu muro de fogo. O grande desafio da gente nisso é quando você tem a dificuldade de trazer isso para o conceito de igreja e se limita a Israel. O que nos chama a atenção, por exemplo, você lembra no devocional que nós falávamos sobre os remanescentes? Olha o que no verso 6 ele diz assim: saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Escapa a tua Sião, que habitas com a filha de Babilônia. O mais interessante é que aqui o anjo traz a profecia dizendo assim: olha, vocês de Israel, fujam da terra do norte, representando a Babilônia, voltem para a cidade de vocês, Jerusalém. Mas a gente vê que, na verdade, os que retornaram ao exílio, ou do exílio, para a reconstrução, foi um número muito pequeno em relação ao povo de Israel. Isso mostra que muitos que têm o direito
que tens a permissão, que tem o chamado do Senhor, acaba ainda assim ficando preso naquele mundo que eles estão acostumados a viver. E no final, nós vemos que o Senhor, ele se coloca como protetor de Israel, protetor da sua igreja, protetor do seu povo, protetor dos seus escolhidos, dos seus eleitos. E então no verso 10 ele diz: canta e alegra-te, canta e alegra-te. E eu digo, meu irmão, canta e alegra-te. Alegra-te porque o Senhor habita em ti. E aí no verso 11, para trazer a amplitude do que seria essa nova Jerusalém, que a gente vai, por exemplo, entre o capítulo 11 de Apocalipse e o capítulo 21, eu acho que é 21 de Apocalipse, você vê, olha o que ele fala: e muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Fica na graça de Deus, no amor do Pai, e que o Senhor possa nos cuidar, meu amado irmão.